Menezes Leitão, professor catedrático da Faculdade de Direito, é convidado deste SEM Jornal. Professor, boa noite. Boa noite. Tê-lo aqui em estúdio. Vamos aqui aos aspectos práticos desta decisão, deste acórdão do Tribunal Constitucional. Vamos admitir que um trabalhador é despedido à luz destas normas que foram consideradas agora inconstitucionais. Pode, deve, tem de ser readmitido no local de trabalho? Bom, essa questão vai ser uma questão que vai ser muito discutida na nossa jurisprudência e devo dizer até o impacto que esta decisão tem do Tribunal Constitucional vai ser muito maior relativamente ao seu efeito retroativo do que propriamente para o futuro, porque para o futuro as questões declaradas inconstitucionais são facilmente alteráveis pelo Governo numa indicação. Para o presente, este professor, o Tribunal Constitucional poderia ter indicado... Poderia ter limitado os seus efeitos e, a meu ver, até o deveria ter feito neste caso concreto, porque estão em causa relações entre empresas e passaria a entrar em vigor a partir da data em que foi Exatamente, podia ter feito isso e aí teria salvaguardado todos os seus efeitos. Não o fez. Ora, quando o Tribunal Constitucional não o faz, o que a Constituição diz é que os efeitos da inconstitucionalidade são retroativos em absoluto e só ficam ressalvados os casos julgados. Portanto, ou seja, significa os casos já decididos em tribunal ficam ressalvados e, portanto, já houve uma decisão judicial que será difícil ter acontecido, porque estes novos processos, a nova lei tem 14 meses, se já tiver havido uma decisão em agosto, de 2012, se já tiver havido uma decisão judicial definitiva, isso fica salvado. A decisão judicial definitiva não pode ser alterada. Mesmo que essa decisão, entre aspas, prejudique o trabalhador, mesmo que essa decisão prejudique o trabalhador, à luz do acórdão do Tribunal Constitucional, o caso encerrado está caso decidido. Os que estão em curso? Os processos que estão em curso, se o trabalhador impugnou a sua decisão de despedimento, portanto, se não concordou com a decisão e impugnou a sua decisão de despedimento, aí é claríssimo também que este acórdão aplica-se imediatamente. Portanto, o que significa neste caso, o Tribunal considerará o despedimento ilícito, se não é feito nessas condições, e mandará naturalmente reintegrar o trabalhador e não só isso, até pagar-lhe os salários intercalares, a menos que ele tenha arranjado outro emprego entretanto. Portanto, esta situação, se houver impugnação dentro deste prazo, a situação também fica claramente resolvida. A grande dúvida... E, na sua opinião, essa é a maioria dos casos? Sim, se já tiver havido impugnação, ainda não transitaram em julgado. Exatamente. Agora, podem dar-se casos, e esses são onde haverá mais dificuldade e não sabemos o que é que a jurisprudência vai decidir, em que o trabalhador tenha sido despedido, mas não à luz deste novo regime, mas não tenha impugnado a sua decisão de despedimento. Chegou a um acordo com a empresa. Não precisa chegar a acordo, basta que não apresente o processo no prazo de 60 dias após ter sido despedido. E aí, com indenização ou não? E aí, com a indenização ou não, o problema que vamos ter na prática é este, é que o trabalhador pode vir dizer nessa situação que se eu soubesse que o regime final era o outro, deveria ter apresentado esse despedimento. E aí, mas a verdade, o que é que farão os tribunais? Tenho muitas dúvidas quanto a isso, porque também era sempre possível ao trabalhador impugnar o despedimento, independentemente do enquadramento legal. E a verdade é que mesmo que o trabalhador tenha sido despedido sem fundamento, se deixar passar o prazo, o nosso sistema diz que está consolidado o despedimento. Agora, também pode acontecer que os tribunais interpretem que isto seria um caso em que o direito não podia ser exercido porque não se conhecia o acórdão do Tribunal Constitucional até lá e, portanto, que o prazo só começaria a contar após o acórdão do Tribunal Constitucional. Se for isso assim, estaria aberta a oportunidade para haver um prazo de 60 dias após o caso do Tribunal Constitucional para impugnar esse despedimento. Agora, devo dizer, se for seguir essa interpretação, as consequências também seriam calamitosas para as empresas, porque elas de boa fé fizeram um despedimento com base no regime que estava em vigor e a consequência é terem que pagar, não só reintegrar o trabalhador, mas também terem que pagar todos os salários em falta durante esse período. E, portanto, mas essa é uma questão que, infelizmente, vai ficar em aberto nos nossos tribunais e que, a meu ver, devia ter sido, de facto, resolvida pelo Tribunal Constitucional com essa questão. Portanto, ou seja, temos certeza numa situação quanto a um caso, o que já foi decidido pelos tribunais é para manter. Quanto ao outro caso, o que ainda está em decisão nos tribunais também vai ser, agora pelo contrário, totalmente aplicado este acórdão e temos uma grande dúvida que é quanto aos casos que ainda não tenha sido pedido instaurada a ação respectiva e já tenha passado o prazo. Portanto, aí estou convencido que a jurisprudência vai ser hesitante em considerar a possibilidade de haver um novo prazo, mas isso cá estaremos para ver. Ou seja, vai ser
criada de facto uma enorme confusão jurídica. Exatamente, sem sombra de dúvidas. Quero aqui aproveitar a sua presença neste CM Jornal para lhe fazer uma questão, é uma informação que tem poucos minutos. O Ministério das Finanças já avançou no Tribunal Administrativo com um pedido a vincar o interesse público em relação à providência cautelar que alguns sindicatos da função pública tinham avançado, tinham colocado em tribunal em relação às 40 horas semanais. Esta atitude faz com que automaticamente a providência cautelar que tinha sido pelo menos decretada num dos casos cesse efeito? Não, a ideia que eu tenho é que em nenhum dos casos ainda foi decretada a providência cautelar. Portanto, o que se passa neste caso é que a lei prevê, no caso do processo administrativo, que a simples admissão da providência cautelar, que é um juízo formal sobre a providência, o Tribunal admite-a, suspende o efeito da decisão. Portanto, em consequência disso, logo que a providência é admitida, mas é uma mera decisão formal, portanto, ou seja, não há uma decisão sobre o conteúdo da mesma providência, a decisão fica suspensa. O problema, no entanto, é que a lei também prevê que basta que o órgão recorrido invoca o que se chama uma resolução fundamentada de interesse público para que o efeito suspensivo formal instaurado pela providência cesse nesse momento. Portanto, ou seja, qual é, no entanto, o efeito prático disto? É quando é feita a resolução fundamentada do interesse público, não está logo suspensa a decisão e só poderá ser suspensa se o Tribunal Administrativo vier a dar razão, de facto, aos autores mas da para providência contra a decisão. Esta questão da lei das 40 horas iria avançar no próximo sábado, se não me falha a memória. E com esta tomada de posição por parte do Ministério das Finanças, a lei vai avançar a mesma. Sim, isso independentemente depois da tramitação não, a lei, aliás, legal. Já tinha avançado. O problema era a sua aplicação àqueles trabalhadores. Neste caso vai ser aplicada exatamente como está. Portanto, ou seja, a ideia da resolução fundamentada de interesse público é precisamente esta. Permitir a aplicação imediata da lei, independentemente de, neste momento, e aguardar pela decisão da providência. Depois logo se vê com a providência decide. Muito boa noite, muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, um prazer tê-lo aqui, até uma próxima oportunidade.